Olá, mais uma semana e, claro, mais um Saber Direito Debate aí para você. O convidado de hoje é o professor Aurinei Brito, advogado, especialista em Direito Penal e Processo Penal, mestre em Direito na Sociedade da Informação, escritor e autor de diversos artigos e livros. Ele esteve conosco durante a semana no Saber Direito Aula, ministrando o curso de Direito Penal Informático. Você vai saber detalhes maiores disso tudo daqui a pouquinho. As aulas abordaram modernidade, internet, direito penal, bens jurídicos dos delitos informáticos, sujeitos ativos, passivos e intermediários dos delitos informáticos, principais crimes praticados pela internet e legislação brasileira atual e os crimes informáticos. Professor, é um prazer te receber aqui. Muitíssimo obrigada pela presença e principalmente para falar de uma situação, de um tema muito atual, muito recente, muito contemporâneo, não é verdade? Que envolve a vida aí de todo mundo, não é isso? Isso, exatamente. Eu que queria agradecer primeiramente, o convite da TV Justiça. É um prazer estar aqui com vocês. E é verdade, esse tema ele tem preocupado, os especialistas, tem preocupado a sociedade como um todo, por conta de questões polêmicas e gravíssimas, que têm acontecido em decorrência da popularização da internet. Exatamente. Inclusive, a gente pode traduzir, esse nome quem deu foi o senhor, inclusive. O Direito Penal Informático é de sua autoria. É um título do nosso livro, né? É ótimo. E o senhor acaba tratando do tema dessa maneira, Exatamente. Né? Traduzindo, então, são os crimes cometidos pela internet, é isso na mesmo? verdade, é toda a parte principiológica, desde os princípios do direito penal, analisando a questão de proteção, de merecimento de pena, tutela de bens jurídicos, que é uma preocupação natural do direito penal comum, mas que eu acrescentei a polêmica da internet, o incremento da internet, para tentar, unindo isso, buscar as soluções melhores para esses novos crimes que estão nos preocupando. Professor, a partir de que momento existe o perigo? Existe essa possibilidade do crime, essa possibilidade da difamação, da calúnia, da exposição da imagem, da exposição de uma pessoa? A partir de que momento a gente deve se preocupar? Certo. A partir do momento que você opta por estar conectado, porque essa questão de conexão, de uso das redes sociais, etc., é algo que você pode escolher viver sem. Conheço pouquíssimas pessoas que optam por não ter um perfil no Facebook. Que ainda se pode viver sem. Eu acho que ainda existe. Alguns já tiveram e decidiram por excluir, exatamente pelos problemas que isso causou. Mas a partir do momento que você opta por estar conectado, inicia o risco, inicia o perigo. E aí, durante a semana, nós alertamos para esses riscos, É preciso que as pessoas tenham consciência de que estão sob ameaça, De que aquilo ali não é um território pacífico, De que aquilo ali precisa ser visto com desconfiança, Como andar numa rua erma, num local ermo, na escuridão, numa hora em que não é muito propício para a segurança. Atenção e cuidado são sempre bem-vindos. A vigilância é a principal arma, contra os crimes informáticos. Então, quando você opta por ter o seu e-mail, por se comunicar pela internet, aí começam os riscos e inicia a preocupação. Até a questão da de fotos, que acho que é muito difícil alguém que diga não compartilhe fotos na internet. É um dos principais perigos, um dos principais riscos? Sim, tem várias situações, mas hoje a gente preza muito por nossa privacidade, E só que em alguns momentos nós mesmos abrimos mão disso, A rede social ela é uma ferramenta de exposição. As pessoas hoje elas não têm noção de que aquilo ali, por exemplo, não é um diário online onde só você vê ou onde você guarda seus segredos. Não, aquilo ali é uma ferramenta universal, uma ferramenta global. Tudo que está sendo posto ali está sendo divulgado internacionalmente. Ele está dentro de um site que está hospedado no exterior. Então, é isso que a pessoa, o usuário, precisa se atentar. Então, quando você bate uma foto, compartilha uma foto numa rede social, você está se expondo mundialmente, Então é um perigo muito grande, porque dados bancários, aquela foto dados ali, ela pessoais, pode ser, tudo isso. Hoje é muito comum as montagens, são muito comuns as montagens, Então você bate uma foto e se expõe,
corre o risco de daquela foto ali ser montada dando uma conotação sexual, por exemplo, e ser espalhada em outros grupos de rede social, etc. Então, um risco e até muito que grande. se prove que aquilo tudo não é de fato você, a pessoa, não é não você, é você, né? é complicado. Então, tudo Casos isso, em que mantém o rosto e mudam o corpo, isso é super comum, né? Por exemplo. O que fazer, professor, diante desses casos? Diante disso, é preciso que a pessoa, a vítima, né, ela tenha consciência também de que é possível localizar, né, de identificar quem fez, quem praticou essa conduta, né? Se for um perfil falso, dá para descobrir. Se aquilo ali já está viralizado, a viralização é um fenômeno que é muito comum hoje, que é de divulgar muito rapidamente aquela imagem, né? É possível investigar através de cada pessoa que compartilhou, né, para se ter noção do que fazer e de quem foi, né? Mas a vítima tendo consciência disso, ela se tranquiliza, né? Ela procura um profissional, né, para que ela possa ser orientada. Hoje já existem delegacias especializadas, né, na apuração de crimes informáticos. O judiciário tem se adaptado a essas questões, existem advogados dedicados a essa área, então tudo isso pode sim tranquilizá-la no primeiro momento, né, e depois mas até investigar. que isso aconteça, essa foto, por exemplo, já rodou milhares de olhos. Essa é a característica da ou internet. Ou mundo né? afora até. E aí? Aí vai se buscar uma identificação e uma reparação, né, desse dano. Eu costumo dizer que em muitos casos é irreparável, né? Sem dúvida. Hoje essas condutas envolvendo a internet, elas não possuem um equivalente pecuniário. Exatamente. Né? Então destrói a vida das pessoas. Então eu sugiro, inclusive eu falo muito isso no livro, eu sugiro que a preocupação ela deixe de ser eminentemente reparatória, como é no direito penal, só pune depois que o crime já aconteceu, para que seja inibitória, né, preventiva, evitar que as coisas aconteçam. Só que quando se fala em liberdade de expressão, liberdade de postar, né? Liberdade de postar o que está pensando, liberdade de divulgar o que vê, liberdade de curtir o que vê, se fala em liberdade de expressão, né? Liberdade de pensamento. E quando se fala em controle da liberdade de expressão, se fala em censura. E aí, quando se fala em censura, se lembra da ditadura. É uma linha muito tênue, a polêmica né? Fica muito grande. Professor, a partir do momento que se publica alguma coisa, aquilo é público ou não é? Olha, isso vai variar muito, né? Porque eu acho que é uma discussão que existe, as pessoas têm muita dúvida em torno disso, né? Um vídeo postado no YouTube, ele é público? Para você, inclusive, reproduzi-lo em outro lugar, você precisa da autorização do autor? Ou a partir do momento que está na internet, ele é público e ponto final? A questão da privacidade, ela pode ser escolhida, inclusive, dentro da própria rede social. Né? Você escolhe quando aquela sua publicação ali ela é pública, ou ela é para algumas pessoas, né? Ou ela é particular, uma publicação, inclusive, que só você vê. Né? É possível, por exemplo, que você altere data de aniversário, telefone celular, relacionamento pessoal dentro das redes sociais, mas uma informação que só você vai ver. Né? Então, quando você publica uma informação que você opta, ou que você expressamente determina que aquela informação ali ela não é pública, né? Mas quando você, de repente, não faz isso e se expõe, aí sim não tem mais como voltar atrás. Né? Agora, esse conteúdo informativo, um vídeo, por exemplo, que se posta publicamente, abertamente no YouTube, se ele for copiado e difundido, é uma coisa, é um detalhe. Né? Agora, se for feita uma montagem numa imagem, né? É importante que ele seja divulgado no seu conteúdo original. Muitos artistas, na verdade, têm se tornado famosos por conta do YouTube. Exatamente. Né? Por conta da internet. Né? Tem os famosos repentinos. Né? Né? Claro, Pessoas que têm um talento que ninguém conhece, absolutamente ninguém conhece, e aí posta aquele talento no YouTube e de repente viraliza. Né? E aquilo ali se torna público e uma pessoa se torna famosa. É verdade. Mas se isso for utilizado para o bem, eu acho que não há problema nenhum. Agora, se a pessoa tiver um pouco mais de preocupação com isso, é importante que desde o momento da disponibilização ela já tenha uma atenção maior. Tá ótimo. Eu te peço um minuto a você também de casa. Daqui a pouco tem mais Saber Direito Debate. Até já.
Já voltamos com o nosso Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje o professor Aurinei Brito, que falou aí ao longo das aulas sobre direito penal informático. Professor, como é que está no Brasil essa situação? Nós tivemos aí a publicação do Marco Civil da Internet, que foi, logo antes veio a Lei Carolina Dickmann, que são duas leis que caminham paralelamente, de mãos dadas, é isso mesmo. O Marco Civil da Internet, na verdade, veio agregar ativamente, eficazmente, se é que isso é possível, de maneira eficaz, vamos dizer assim, o controle nesse mundo virtual? A demanda tem aumentado bastante, né? A sociedade tem exigido uma resposta estatal imediata para essas questões. A preocupação é muito grande dos especialistas nessa área e evidentemente que a questão chegou ao legislativo, né? Mas a minha preocupação é que essas mudanças estão sendo pontuais, né? Elas estão sendo simbólicas. Durante o nosso curso, na semana, nós falamos muito sobre o aproveitamento pessoal dessas edições legislativas, né? Do aproveitamento eleitoreiro, né? Não é possível se controlar um problema visando favorecimentos ou benefícios pessoais. É preciso que se pense coletivamente. É preciso que se pense num bem maior, que é o bem comum da nossa sociedade, tá? Então, desde 99 que projetos de lei vêm tramitando nas casas legislativas para se criar novos tipos penais, proteger novos bens jurídicos, novos valores que estão surgindo. Mas só quando houve um caso emblemático, um caso que deu repercussão, como o caso da Carolina Dickmann, é que foi editada a lei, né? Então, acabou sendo editada de afogadilho, como várias outras, e aí trouxe algumas deficiências, né? Como nós discutimos no nosso curso. Por exemplo, a ideia de que só é crime se quebrar um mecanismo de segurança que exista naquele sistema computacional, né? Então, se primeiro um entrar e quebrar aquele sistema e os outros entrarem sem quebrar o sistema, os outros não cometeram crime. Entendi. Né? Então, isso, ao nosso ver, seria uma falha da legislação. A lei penal ela possui características que cobram a certeza e o estrito cumprimento do que está disposto na norma. Entendi. Né? Então, não cabe analogia, eu não posso fazer uma interpretação ampliativa. Né? Então, tem que ser aquilo que está escrito e pronto. Né? Por isso que a preocupação ela está com um estudo mais dedicado do momento social, da legislação que já existe, para que se faça uma modificação adequada para dar essa eficácia que você mencionou. Né? Então, sem esse estudo, fazendo modificações pontuais, vai ser mais difícil. Pode conseguir? Pode. Já tem um avanço? Sim, já teve um avanço. Né? Nós não tínhamos um crime que punia a invasão de sistema computacional. Nosso livro foi publicado em 2013, né, em agosto de 2013, quase mais de um ano antes do Marco Civil da Internet, e nós já falávamos que lá a invasão deveria ser criminalizada, né? Que não era. Falávamos que o crime ele só existia quando era invadido o sistema, era furtada a senha, por exemplo, era copiada a senha ou capturada a senha do usuário e era invadida a sua conta bancária. Aí sim era crime. Né? Era invadido o computador, capturava as fotos e aí extorquia a vítima, né? Como aconteceu com a Carolina. Olha, ou você me dá o dinheiro ou eu vou divulgar suas fotos na internet. Só nesse momento era crime. E aí nós sugerimos, será que essa mera invasão, essa mera captura da senha já não é uma invasão da privacidade, já não seria relevante penalmente? E aí, depois de um ano, com todo esse movimento, sim, foi criminalizado. Então, já foi um avanço, certo? E aí, a questão do Marco Civil da Internet, que veio agora, não trata especificamente da criminalização de condutas, né? Como algumas pessoas pensam. O Marco Civil ele é mais uma questão principiológica, uma regulação dos direitos e dos deveres dos usuários da internet, daqueles que provêm o acesso à internet, seja dos provedores, né? Tem todo esse cuidado com relação a essas questões um pouco mais, digamos, extrapenais, né? Apesar de trazer regulamentações que interferem na investigação criminal, como, por exemplo, a guarda de conteúdo de acesso, né, dos usuários, e isso ajuda muito numa investigação criminal.
Porque se a gente precisa saber, por exemplo, quem criou um determinado perfil falso no Instagram, né, é só acionar aquele provedor que ele vai dizer, olha, quem criou foi esse IP aqui, né, o IP que é o protocolo de identificação da máquina tal, da cidade tal, foi criado tal hora, né, por assim, e aí é mais fácil fazer essa localização desse criminoso. Acha-se o autor, né? Acha-se a máquina, né? Acha-se o o autor, computador. tá né? certo, Aí verdade. a partir dali a gente vai fazer uma investigação um pouco mais, digamos, física, para descobrir exatamente quem foi que praticou a conduta. Entendi. Tem muito ainda a evoluir nesse controle desse mundo virtual, não é isso, professor? Tem muito para evoluir ainda, a caminhada é árdua. Mas porque eu acredito que não se saiba exatamente os limites disso tudo, né? Exatamente. A tecnologia, ela avança numa velocidade muito maior que o avanço legislativo, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, por isso que hoje se fala em um grupo de controle especializado mesmo na segurança informática, na proteção desses bens jurídicos que estão surgindo, né? Para que haja essa efetividade. Sem isso, será muito difícil esse controle, né? O avanço é muito rápido e aqui nós avançamos legislativamente falando um pouco mais lento, até pela solenidade, né, de modificação legislativa, que tem que haver uma votação e etc. Né? E ainda tem mais a parte política de tudo isso que impede. Até que isso acontece, a internet já evoluiu, já avançou bastante. Anos-luz, né? Né? Ou que aconteça um fato que desperte, né, o clamor público, né? Como foi o caso da Carolina Dickmann. E do próprio Marco Civil da Internet, né? A gente precisa reconhecer que o Marco Civil da Internet, ele veio logo após aquele escândalo da espionagem dos Estados Unidos, entendeu? Que inclusive autoridades nacionais, altas autoridades nacionais foram postas como vítimas, né, dessa espionagem. Né? Isso abalou a soberania entre os países, etc. Ninguém está salvo desse tipo de conduta, Ninguém está salvo disso. Na verdade, é muito difícil a gente avaliar, como você falou, o limite disso tudo, até onde nós estamos sendo vigiados, né? Há várias questões nesse sentido. Eu imagino que seja como a proliferação ou o desenvolvimento de uma bactéria, de um vírus. Você tampa daqui o buraco, dali aparece de novo, eles se reinventam, né? Claro. Principalmente essas pessoas que querem fazer o mal, têm esse interesse específico, parece que eles vão se inovando, né? Até chegar no aperfeiçoamento, né? Exatamente. O aperfeiçoamento uma outra técnica. forma de invadir de cá, de perceber, de achar um outro caminho de lá, é mais ou menos assim? Exatamente. E a tecnologia, a ciência, né, nessa parte tecnológica, da tecnologia da informação, ela é muito estreita, né? São poucos especialistas que invadem mesmo, como a matemática, né? Tem muita gente avessa a matemática. Não, a matemática não, né? Tudo. Mas é um ramo que tem crescido, né? Tem despertado. Tem crescido bastante. Assim como tem crescido para o mal, tem crescido para o bem também. Mas eu digo assim, os especialistas são restritos ainda nesse momento, mas tem crescido, não é isso? Isso. Na área de tecnologia existem bastante especialistas, né? Só que aí quando envolve o direito, mas juristas, né? é um pouco mais restrito, mas há bastante também. Tá ótimo. Daqui a pouco, então, eu volto para falar das obras do professor e dos livros que ele indica aí como fonte de estudo. Não saia daí, até já. Já voltamos com o Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Aurinei Brito. Professor, antes da gente começar a falar dos livros, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho do tão comentado hoje direito ao esquecimento. Também faz parte desse mundo virtual, da internet e claro, dessa linha de crimes também. Porque muitas vezes a pessoa foi condenada, não foi... foi acusada, não foi condenada, mas mantém ali, se você procurar o nomezinho dela na internet, vai achar ligado a determinado crime e outras questões também que não estejam diretamente ligadas ao crime. Como lidar com isso aí? O direito ao esquecimento é mais um ponto que vem a mostrar essa força jurídica ou talvez a força do homem contra esses crimes da internet ou contra o poder da tecnologia, seria mais ou menos por aí? Sim, exatamente. Quando nós falamos sobre a mudança de valores, né, dependendo do avanço social, isso faz parte, né?
essa ideia do direito ao esquecimento, imaginem, quando pensaríamos isso, né, na década de 40, quando foi criada o Código Penal, ou um pouco mais antigo, quando foi criado o Código Civil. Né? Mas hoje, essa preocupação da exposição, como nós falamos agora há pouco, é uma preocupação que eu tenho mencionado muito sobre a influência que a mídia provoca na sociedade hoje, né? O cuidado que as empresas que gerenciam o conteúdo informacional hoje no Brasil e no mundo devem ter, né, para que a gente não resgate aquela questão da censura. Eu citei durante as minhas aulas uma obra de um constitucionalista norte-americano chamado Owen Fish, e aí já fica com uma dica de leitura para quem quiser aprofundar nessa linha de liberdade de expressão. Qual liberdade é o nome do de livro? imprensa. A ironia da liberdade de expressão. Ótimo. Né? A ironia da liberdade de expressão é um livro que retrata exatamente isso. Né? São grandes empresas que retratam a vida das pessoas, que expõem as pessoas, né, contra cidadãos que não têm um poder de voz tão grande. Claro. Né? Então, nos Estados Unidos, e de alguma forma liberada a manifestação da expressão, né, em todos os sentidos, no Brasil isso é muito limitado. Né? Todo direito humano fundamental no Brasil é limitado. Então, a liberdade de expressão também. Né? Liberdade de imprensa também é limitada. E onde é que esbarra esses direitos? Esbarra exatamente nos direitos à imagem, à privacidade, nos direitos individuais. Né? Então, a mídia, a imprensa precisa ter conhecimento disso e precisa reconhecer que o abuso do direito de imprensa, o direito de informar, pode ofender pessoas, pode matar pessoas. Né? Eu citei muitos casos onde as vítimas foram levadas ao suicídio, porque não suportaram a má fama. Né? Então, isso precisa ser relatado com muito cuidado. E aí, o que acontece? Se já é ruim num jornal impresso, num jornal televisionado, eternizado na internet, maior eternizado na internet. Então, nessa obra, ele diz assim: em alguns momentos eu vou ter que calar as grandes vozes e vou ter que dar megafones às pequenas vozes. Olha só que interessante. Bacana. Então, ele fala sobre a ironia da liberdade de expressão exatamente nesse sentido. Então, às vezes, calar uma grande voz, como já aconteceu, já vi, por exemplo, recentemente, eu acho que 1 mês ou 2 meses atrás, o Fantástico foi proibido de mostrar uma reportagem, e aí já falaram, censura, tá voltando. Não é a censura, é um controle. É para proteger exatamente para promover a liberdade de expressão. Porque estão falando de uma pessoa que está presa, sequer foi dado a ela o direito de ser entrevistada, o direito de falar sobre o que está acontecendo com a vida dela. Ninguém sabe, nem se ela quer se expor com relação a isso. Então, resgata um crime que foi acontecido muitos anos atrás, né, para noticiar de uma forma sensacionalista, para vender aquele discurso. Né? A seu ver, então, o direito ao esquecimento é legítimo? É legítimo, sim. Claro, com certeza. E aí, quando a gente fala da internet, para fechar essa questão do direito ao esquecimento, que tem acontecido no mundo todo, o Tribunal Europeu, né, foi onde começou na isso. Espanha, não é exatamente. isso? Um caso na Espanha. Uma pessoa conquistou esse direito de ser esquecido na internet. O que significa exatamente? Ele nem era relacionado a nenhum crime, né? Não, era relacionado acho que ele tinha a uma dívida casa, fiscal, exatamente. Era relacionado a uma dívida fiscal. E o esquecimento é exatamente aquilo de não ser visto na internet. Porque hoje nós criamos o hábito de pesquisar as coisas através dos buscadores, né? Às vezes a gente até sabe o endereço. Às vezes eu quero entrar no meu e-mail, aí eu quero entrar lá no Hotmail, no Gmail. Eu sei o endereço, mas eu vou lá no Google e digito Hotmail, né? Para ele me levar à minha página. Talvez até uma comodidade maior, né? Então, hoje, pesquisar sobre nomes de pessoas, né? E aí eu convido cada um a pesquisar o seu nome no Google, né? Interessante, você digita lá Aurinei Brito no Google, aí vai e aparece. Aí você digita o seu nome no Google. Aí aparecem coisas boas, aparecem coisas ruins, né? E aí é interessante que essa prática tem ofendido pessoas, né? Porque coisas inverídicas, e aí mora a grande questão do direito ao esquecimento, questões inverídicas que te resgatam um passado distante só para te renovar aquela dor.
Mas o que não é inverídico também. E o que não é inverídico também. E também é passível ao esquecimento. Também é passível ao esquecimento. Pronto. O STJ, no Brasil, o STJ ele tem se dividido, né? Em algumas decisões já concedeu, né, o direito ao esquecimento, em outras não, considerou legítimo o direito de liberdade de imprensa, mas isso precisa evoluir um pouco mais no Brasil. O que é importante que se diga? Que o direito de liberdade de imprensa, liberdade de expressão é limitado, né? Então, forçar um provedor de internet gigantesco como o Google a apagar o seu nome da internet é um direito legítimo. Nós falamos agora há pouco que o direito de estar conectado é um direito legítimo, mas também de não estar também é. Né? Então, se eu não crio o meu perfil no Face exatamente para não me expor, eu vou permitir que meu nome esteja em vários diversos sites por aí. Então, é também um direito legítimo, sim. A gente acabou se estendendo, então, nessa questão aí do direito ao esquecimento, mas passemos para os livros, vamos fazer um comentário rápido aqui sobre eles. O senhor nos trouxe o Direito Penal Informático, de sua autoria. Fala um pouquinho dele para a gente, para a gente passar para os outros. O Direito Penal Informático, ele é fruto de uma pesquisa que iniciou na pós-graduação, né? Uma pós-graduação que eu iniciei em São Paulo, e aí eu estendi a pesquisa no mestrado, né? Na dissertação do mestrado, e aí acabou, depois de concluído o mestrado, se tornando esse livro, né? Foi publicado pela Saraiva, que é uma grande felicidade para a gente, né? A Saraiva ter aceito o nosso texto. E aí eu falo sobre a parte introdutória de tudo isso, né? Eu faço uma abordagem sociológica dessa mudança social, de toda essa interferência da informática, da tecnologia, né, nas nossas vidas. E aí eu avanço para as questões mais polêmicas, como os bens jurídicos, sujeitos ativos e passivos, mais ou menos o tema das nossas aulas, né? As principais alterações, várias sugestões de alteração legislativa nós fizemos aí, né? Uma preocupação foi um capítulo especial sobre a proteção da criança e do adolescente na internet, uma preocupação muito grande nossa, né? Que é um risco que eles correm muito maior que o nosso pela vulnerabilidade, né? Pela falta de malícia com tudo isso. Mas nós conseguimos fazer esse fechamento. Essa obra está sendo atualizada agora, né? Eu estou aguardando mais manifestações jurisprudenciais com relação ao Marco Civil da Internet e da Lei 12.737, né? Que é a Lei Carolina Dickmann. E aí eu estou coletando isso e já atualizando essa obra. É a segunda edição dessa obra, né? Certo, segunda. É a segunda edição dessa obra. E já temos a outra obra de propaganda eleitoral na internet, que eu não pude trazer, mas que já está disponível também para comercialização. Já está disponível? Sim. O senhor também aí eu falo de questões sobre a propaganda eleitoral na internet, né? O senhor também é autor de outras obras em direito penal, é isso? Sim, de outras obras em direito penal. E mais alguma que o senhor nos indica aqui como fonte de estudo desse tema específico? Certo. Da área de direito informático, da área informática, na verdade, eu sugiro alguns livros que falam sobre essa parte introdutória sociológica. Porque se o aluno, o profissional, entender esse contexto social, ele passa a entender muita coisa, né? Então, tem as obras do Manuel Castells, né, que é um espanhol, o livro Galáxia da Internet, por exemplo, uma obra interessante. É o nome do isso, que as pessoas podem ler, né? Tem os livros Direito na Sociedade da Informação, que são coletâneas de temas relevantes, inclusive nós temos participação nessas obras. São obras publicadas pela Faculdade Metropolitanas Unidas de São Paulo, a FMU, que é do curso, né, de Direito na Sociedade da Informação, que foi onde eu formei meu mestrado, né? E alguns autores específicos, já advogados, têm enfrentado com muita, como é que eu posso dizer, tem enfrentado de uma forma muito boa esse tema, né, trazendo de forma prática e de forma teórica essas questões. E aí o professor Marcelo Crespo, professor de São Paulo, é advogado, ele escreveu também um livro sobre crimes digitais, é um livro que já está no mercado, também publicado pela Saraiva. O tema crimes digitais. Crimes digitais, exatamente. Tá ótimo. Temos o nosso colega que é delegado de polícia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que ele é responsável pela Delegacia de Combate aos Crimes Digitais, professor Emerson Wendet.
e ele tem um livro sobre crimes digitais também, crimes cibernéticos, né? E como investigar esses crimes, e aí o Emerson ele vai mais para a linha de investigação. Ótimo, né? perfeito. E tem um livro super completo também, um pouco mais falando dessa parte introdutória, que é do professor Augusto Rossini. Ele é promotor de justiça em São Paulo. O livro é Informática, Telemática e Direito Penal. Excelente obra também sobre o tema. Perfeito, professor, muitíssimo obrigado. O tema é maravilhoso, a gente podia ficar conversando muito tempo aqui. Verdade, infelizmente, não temos tanto tempo para isso. Obrigada pela sua presença, por toda a explanação. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada a você também pela companhia de sempre. Não se esqueça, qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e acompanhar todos os outros programas da casa também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo na próxima semana. Até lá, então. Tchau.